Vamos então à palavra de Deus, irmãos. Que amém murcho, gente. O texto para a nossa conversa de hoje está no livro aos Efésios, no capítulo número 3. Este capítulo da carta de Paulo aos Efésios é muito curto. Ele conta com 21 versos. Mas eu gostaria de concentrar a nossa conversa do verso 8 ao verso 11. Ok? Do verso 8 até o verso 11. Quem já achou? Olhem lá. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém? Amém? Podemos todos assentar. Podemos todos assentar, menos eu, né? Muito bem. Geralmente, irmãos, valores relacionais são gerados pelo peso das intenções. Valores de relação são gerados pelo peso da intenção. A intenção é motivadora do modo como nos relacionamos, em sociedade, em família, em trabalho, na igreja, etc. E isto é assim porque bons relacionamentos com pessoas relevantes, são pautados, fundamentados, alicerçados em intenções de coração que sejam puras. Certo rei um dia encontrou-se com outro e fez uma seguinte pergunta: é reto o teu coração para comigo, como o meu coração é reto para contigo? E ele respondeu: é. Então o primeiro disse: sobe aqui para o meu carro. Leia. A minha esposa, de vez em quando, diz assim: cuidado com quem você coloca no teu carro. Cuidado com quem você coloca no seu carro. Não é muito bom ter uma sociedade, aspas, de estilo, com gente cujo coração não seja reto, não é? Então,
é muito importante que a gente pense bem que valores relacionais se estribam, se alicerçam, se fundamentam naquilo que está dentro do coração, nas intenções. Tá certo? Meu pai foi funcionário do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo por 35 anos. Aposentou-se lá. E quando eu ia lá, tinha uma plaquinha no estacionamento, na rua Francisca Michelino, é a entrada da garagem do tribunal. Ali tinha uma plaquinha pequenininha. Estava escrito assim na plaquinha: não falte, para que o teu chefe não perceba que a tua falta não faz falta. Por muitos anos eu vi essa plaquinha lá. Não falte para que o teu chefe não perceba que a tua falta não faz falta. Algumas pessoas confundem o estar em destaque com o ser relevante. Estar em destaque não traduz a relevância de alguém. Anos atrás tivemos um presidente da Câmara Federal que não estava preparado para aquela missão. E ele tomou algumas medidas que não foram apropriadas para alguém com aquela envergadura de posição. Então um deputado lá embaixo apontou o dedo para ele e falou: se o senhor não se corrigir, nós vamos fazer um movimento e vamos te derrubar. E não é que derrubaram? Por quê? Estar em evidência não significa que aquela pessoa seja relevante. Às vezes a pessoa confunde alguém que está um pouco mais famoso aqui, ali ou lá, com alguém importante, relevante. A palavra relevante, na sua raiz, é latina. E resumidamente, grosso modo, se identifica com alguma coisa parecida com alguém capaz de retirar o outro de um problema. Alguém que seja capaz de, ao dar a mão, mudar a história do outro para bem. Isso é alguém relevante. Então, dessa forma, algumas características cooperam com a vocação de alguém que seja capaz de beneficiar o outro. Então, se ele beneficia o outro, ele passa a ser relevante para o outro. Se a sua vida contribui para o crescimento, para o fortalecimento, para sustentação daquele outro, então ele é relevante. Se não, não. Pode estar ele ou qualquer outro, não vai mudar nada. Entende? Então a gente por conta disso, levado a pensar em 3 pontos da relevância. Número 1, responsabilidade. Número 2, proatividade. Número 3, aplicação ou competência. Então veja, Paulo, que escreveu o texto que lemos agora há pouco, se auto-intitulou como o mínimo dos mínimos, o menor dos menores, ou como diria em Carapicuíba da minha infância, o mais pequeno de todos. O apóstolo Paulo, como vocês todos sabem, foi muito relevante na história, A igreja, a partir do 1º século, tem muitos feitos conhecidos de nós hoje por aquilo que Paulo deixou escrito, Houveram muitos outros feitos que a gente não sabe.
mas a gente só dá conta de saber os que a gente sabe porque alguém escreveu. Paulo foi esse. Entendem? Por exemplo, Paulo defende que nós devemos encarar o ministério que Deus nos deu como algo digno de uma elevada honra, não como um peso. Quando você escuta alguém, por exemplo, dizer assim: irmãos, eu estou aqui servindo a Deus, mas só Deus sabe o peso e só Deus sabe o preço que eu estou pagando. Vai fazer outra coisa. Entende? Então a primeira coisa que ele lembra é: Deus, ao nos dar alguma coisa a fazer, para nós isso deve ser encarado como elevada honra. No meio de 8 bilhões de pessoas que vivem conosco hoje no mundo, Deus achou que você servia para estar onde você está. Olha para o colega e diga: isso não é pouca coisa não. Né? Lembre-se que a sua eleição e vocação é motivo de honra, não peso. Segunda coisa que Paulo aponta é que, na medida em que mais recebemos da revelação de Deus para as coisas que a gente faz comumente, maior honra ainda a gente deve carregar no coração, porque Deus nos deu responsabilidades. A nossa responsabilidade está fundamentada, calcada na honra de servir. Por isso a gente diz que ministério não é ser visto, ministério é serviço. Olhe para o colega aí e diga: entendeu aí? Ministério não é ser visto, é serviço. Quando alguém diz para você assim: eu tive uma revelação que você vai subir degraus e vai ficar em destaque, porque Deus vai te honrar no ministério, e aí você vai ficar maior. Cuidado, porque no ministério, Jesus que falou, a menos que você não acredite em Jesus, aí é outra história. Mas se você acreditar em Jesus, lembra o que Jesus falou: o maior entre nós vai ser servo de todos. O que é servo de todos? É o que serve todo mundo. Uma vez Jesus perguntou assim, Jesus que perguntou isso: quem é maior, quem está sentado à mesa ou o garçom que vem trazer a comida? Aí a turma respondeu: ué, quem está sentado é maior. Aí Jesus falou: então por isso que eu estou servindo a mesa. Chacoalhe o colega e entendeu aí? Há muita gente que acha que ministério é cargo. Cargo tem nada a ver com ministério. O ministério é a atribuição dada por Deus para alguém que é do corpo e que tem alguma função neste corpo. O corpo é a igreja, que é Cristo, que é de Cristo. Muito bem. Então diga: ministério é serviço, não é ser visto. Tem gente que diz assim: não deixou eu cantar, não volto mais aí. Não deixou eu pregar, não piso mais aí. Não me deu a minha carteirinha nova, vou mudar de ministério. E vai achando que ministério é título. Não é. Meu pastor me ensinou uma coisa muito legal. Se você puder, escreve. Meu pastor me ensinou assim: é melhor não ser e ser
do que sendo não ser. Diga aí, é melhor não ser e ser do que sendo não ser. Uma tradução para um carapicuibanês caipira da minha terra: é melhor não ter cargo nenhum, mas funcionar, do que ter um bocado de cargo e não servir para nada. Pergunta para o vizinho, entendeu, né? Olha como você é inteligente. É melhor não ser e ser do que sendo não ser. Porque lá no céu ninguém vai receber galardão pelo cargo. Não vai ter assim, aqui é a fila do pastor, aqui é a fila do evangelista, aqui é a fila do presbítero, aqui é a fila do diácono, aqui é a fila do cooperador e aqui é a fila dos membros. E agora que a turma achou que já tem pouco cargo, tem aqui a dos querubins ungidos, do vice-deus, do patriarca. Não vai ser assim lá. Diga, o galardão vai ser segundo a obra que cada um faz, que seja relevante. Entende? Tem gente que parece uma enceradeira, mas não sai do lugar. Faz um barulho lascado, mas não tem fruto. Está cheio de folha, mas é só folha. Abraça o vizinho aí e diga, você pode mais do que isso. Na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 6, versos 3, 4 e 5, vai lá. Se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, está enganando a si próprio. Tem gente que diz assim, mas eu sou o vice-deus, o querubim ungido, só falta ter asa. Se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, está se enganando. A Bíblia conta a história de uns irmãos, rapazes, boa gente eles. Estavam numa cidadezinha lá e apareceu um sujeito que, coitado, estava numa situação muito difícil, os demônios pegaram ele e ele estava endemoniado. E eles foram lá expulsar o demônio, os dois. Eles disseram assim, esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio olhou para ele e disse, eu sei quem é Jesus e eu conheço Paulo. Vocês são quem mesmo? Leia. Não, volta lá em Atos e lê aí. Vê o próximo. Falei 2, mas eram 7. Tem mais gente assim do que a gente pensa. Verso 15. Vê o próximo agora. Imagina o pregador, uma pessoa importante indo para casa pelado, ó. Então não basta a turma pensar que é, gente. Diga, é melhor não ser e ser do que sendo não ser. Então volta lá em Gálatas 6. Se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, se engana.
Verso 4. Não vai precisar ficar pegando as coisas dos outros para dizer que foi ele que fez. Vê o próximo. Cada um de nós vai levar a própria carga, gente. Então, Paulo declarou que recebeu de Deus a honra de ensinar, a honra de falar para pessoas que não tinham o conhecimento dos mistérios de Deus, como ele recebeu de Deus para fazer isto. Romanos capítulo 12, verso 7, diz assim: se é ministério, seja se é ensinar, haja dedicação ao ensino, né? Então, professores de escola dominical, por exemplo, eu peço que se dediquem àquilo que Deus os chamou a fazer. Pastores, eu peço que se dediquem naquilo para o que foram chamados. Obreiros, peço que se dediquem naquilo que Deus os chamou a fazer. Irmãos e irmãs, o pedido é que cada um valorize a vocação que recebeu de Deus e se dedique naquilo que foi chamado por Deus a fazer. Ao que parece, Paulo percebeu a necessidade de se falar com irmãos que não entendiam muito bem como alguém com tanta responsabilidade como ele sofria. Paulo foi um gigante, mas pensa no sujeito que sofreu. Quando ele conta o testemunho dele, ele fala que passou por naufrágio, passou fome, passou necessidade, passou frio, foi açoitado, apedrejado, foi para a prisão, julgado, sem defesa, não tinha ninguém para defender no tribunal, foi condenado à morte. E alguém diz assim: mas Deus deixou? Pois é. Se Deus não deixasse Paulo morrer, ele estava vivo até hoje. Mas a Bíblia só conta de 2 que não morreram, o resto tudo morreu. E estamos todos aguardando o dia da trombeta, porque a trombeta vai soar, e aí nós vamos estar para sempre com o Senhor. Então, veja Efésios capítulo 3, verso 13, 14 e 15. Olha o que Paulo diz: eu peço aos irmãos que não se desfaleçam nas minhas tribulações, porque vocês, nas minhas tribulações por vocês são a nossa glória. Por causa disso, eu me coloco de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Desse Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo descende toda a família no céu e na terra, porque todos nós tomamos o nome dele, não é? Então, Paulo então apresenta os motivos de sua oração. Número 1, para que Deus fortaleça os crentes no íntimo espiritual de cada um. É a oração de um pastor. O pastor diariamente busca Deus, pedindo que Deus fortaleça cada crente, que a luta vem. Tem um hino muito antigo, bem antigo, pensa no hino antigo, bem antigo, da época do Gesiel. Ele diz assim: nas lutas e na prova a igreja segue caminhando. Olha para o colega e diga: a igreja segue caminhando. Já tentaram acabar com a igreja faz tempo. Um cidadão na França, da turma dos iluministas lá, né? Os humanistas, disseram assim: Deus morreu. Daqui a
há 10 anos não vai mais existir cristianismo na França. Pois é. A Casa Publicadora Mundial comprou a casa dele e fez lá a Casa Publicadora, que edita mais de 1 milhão de Bíblias por mês lá na casa dele. Lá nas arenas de Roma, a turma soltava os crentes lá e soltava um monte de bicho lá e dizia, pode pegar. Morria um, sangue ficava lá, parece que era semente. Pergunta aí, por que, pastor? Porque Jesus falou, eu vou edificar esta igreja sobre esta rocha aqui, e a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. A China, na constituição dela, declara que não crê em Deus, é um país ateu. Tem mais crente na China do que no Brasil. Tem mais cristãos na China do que toda a população do Brasil inteira. O país que mais envia missionários hoje é a China. Não é os Estados Unidos, nem é o Brasil. Ninguém consegue vencer a igreja. Aí a turma diz, vamos pegar o pastor, que é o pastor que prega. Dá uma olhada à sua volta aí. Tudo isso aí é pregador. Todo mundo. Porque ser pregador não é título, é chamado. Cada um de nós. Diga aí, ovelha gera lã, leite e filhotinho. Diga, o Senhor é o meu pastor. Logo, eu sou ovelha do pastoreio dele. Então eu gero lã, leite e filhotinho. Diga, um crente gera outro. É um ganhando almas, todos nós. Tem gente que ganha alma no ônibus, tem gente que ganha alma no trem, tem gente que ganha alma no trabalho, na escola, entre os vizinhos. Para ser pregador não precisa estar no púlpito com o microfone, não. Abraça o vizinho aí e diga, viu como você é uma bênção? A segunda motivo de oração de Paulo é que Cristo habitasse no coração de cada crente, porque se Cristo está no coração do crente, não tem espaço para porcaria, para bobagem. Que os crentes estejam fundamentados no amor. Aliás, Jesus disse assim, vocês serão conhecidos como meus discípulos se o que, pastor? Se vos amardes uns aos outros. Olha para o colega e diz, você tem que me amar, irmão. A gente só é conhecido como discípulo de Jesus se a gente se amar, senão é outra coisa. É seguidor de igreja, dá o nome que você quiser. Mas discípulo de Jesus, ama um ao outro. Quarto motivo de oração, que os irmãos conheçam cada dia mais a Deus, por se aproximarem de Jesus Cristo, porque na medida que a gente fica mais próximo de Jesus, a gente fica mais parecido com Jesus, e na medida que a gente é mais parecido com Jesus, a gente se aproxima mais de Deus. Desta forma, então, Paulo ensina que Deus é poderoso para fazer mais do que a gente pensa, mais do que a gente pede. Então, Paulo foi um homem muito relevante no seu tempo, e ele nos convida a todos a sermos também relevantes no nosso tempo, no ambiente onde a gente esteja. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 8,
de 8 a 11. Veja lá. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Antes, participem das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Deste poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. E é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, trouxe a luz e a incorrupção pelo Evangelho. Para isto aí é que eu fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Então, irmãos, Paulo foi um sujeito muito relevante. Mas isto não tem nada a ver com cargos, com funções, com destacamento, com cor de carteirinha, mas com aquela visão de integração no reino de Deus, porque todos nós somos ovelhas de Jesus Cristo, que é o sumo pastor. Diga aí, ovelha saudável gera lã, leite e filhotinho. Perguntei para o vizinho: faz quanto tempo que você não prega o Evangelho para alguém? Para pregar você precisa pegar um microfone? Não, você prega com a sua vida, com o seu jeito de ser, com as suas atitudes, com o seu comportamento. Tem gente que mora vizinho de crente e diz assim: Deus me guarde para ser crente igual isso aí, nunca. Mas tem gente que trabalha numa bancada do lado do outro na fábrica e vê o comportamento e diz: olha, que diferente. Pois é. Chacoalhe o colega e diga: cuida bem do seu testemunho, irmão. Uma vez eu fiz uma barbeiragem no trânsito. Aliás, eu já fiz um monte, mas uma especial porque gravaram. Mas pensa num pastor barbeiro. Eu estava em cima daquela ponte que tem na igreja do pastor Davi Miranda lá. Como é que chama aquela ponte lá? Como elevado, comolate, sei lá. Glicério. Eu fiz uma bobagem lá. Eu fiquei em cima da faixa da outra pista assim. Aí o rapaz buzinou. Eu baixei o vidro e pedi desculpa, porque eu estava errado. Ele pegou o telefone e começou a gravar. Ele é desses meninos que faz blogueiro. Aí eu pedi desculpa, a gente conversou ali. Dia seguinte tinha 1.700.000 pessoas vendo a barbeiragem do pastor de vocês. Agora imagina se eu xingo o moço. Hoje já está em 2 milhões e quase 3. Chacoalha o colega e diz: cuida do seu comportamento, irmão. Porque isso pode fazer alguém ficar firme ou pode levar alguém para o buraco. É missão de nós todos sermos produtivos no reino de Deus. Existem pessoas que, em razão das suas frustrações com a fé, que são causadas pela irresponsabilidade espiritual de certos pregadores, certos líderes religiosos, há pessoas que se desanimam tanto que se afastam de Cristo e se afastam da comunhão de Cristo, da igreja. Então, olhando desse ponto de vista de observação, pode até parecer que para alguns a igreja não é mais relevante. Daí a quantidade enorme de desigrejados por conta de púlpitos irresponsáveis.
Mas nem de longe este problema é novo. Esse problema é antigo. Vai lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. Também houve. O Pedro está dizendo que já existia. Houve. Antes dele escrever isso aí, houve entre o povo falsos profetas, vírgula, como entre vós haverá também falsos doutores. Então, já tinha acontecido e ele está dizendo, mas vai acontecer de novo. E ele diz ainda mais, eles vão se introduzindo sorrateiramente, encobertamente, e na medida que eles vão se fortalecendo, eles vão trazendo porcaria, que ele chamou lá de heresia de perdição, e vão negar o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha bem para o colega e diga, é dizer de outra forma, fica esperto. A autoridade maior é a palavra de Deus, não é a revelação que Deus deu para alguém enquanto estava dormindo. Entende? Sim ou não, gente? Uma verdade inegociável é que a igreja é a luz do mundo e o sal da terra. Diga, a igreja é a luz do mundo e o sal da terra. Diga, a igreja é a noiva do Cordeiro. Quando eu vejo um obreiro brigando com a igreja assim, eu fico pensando. Lembra da rainha Esther? Ela era esposa do rei Assuero, né? Imagina o homem que cuidava lá do harém do rei, brigando com a rainha Esther. E aí no dia seguinte o rei descobre que o chefe lá daquele ambiente lá brigava com ela. O sujeito ia perder o pescoço. Abraça aí o colega e diga, a igreja é a noiva do Cordeiro. Tem que ser cuidada, abençoada, instruída, ornada, cheia da graça de Deus, e o Espírito Santo é quem coloca ornamentos na igreja, na glória de Deus vista entre os crentes. A igreja é composta de gente de todas as idades, vindo das mais variadas etnias, de todos os tempos e de todos os lugares, e cada um dos membros tem características pessoais. Por exemplo, tem gente que gosta de amarelo, tem gente que gosta de verde, tem gente que gosta de azul, tem gente que gosta de cabelo, tem gente que tira o cabelo, né? Tem gente que gosta da parede clarinha, tem outros que gostam dela mais escura. Mas aqueles que estão dentro da igreja do Senhor, juntos formam um corpo só, que é o corpo de Cristo. Por isso a gente tem que se amar e se respeitar. A maioria de pessoas da igreja não tem grande destaque. Aliás, a Bíblia diz, vede entre vós, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os poderosos, nem muitos que têm muita coisa. Não, a maioria é tudo anônimo. Diga, a maioria na igreja é anônima. A maioria é anônima. E é uma bênção ser anônimo, gente. Eu vou passear com as minhas duas filhas, eu tenho duas filhas bonitas. Eu dou 4 passos, ô pastor, vai ser o pastor. Vou na padaria, o caixa do... Tudo bem, pastor?
Esses dias eu fui numa farmácia aqui em Tatuapé. Aí a moça disse assim: ô pastor, o senhor por aqui? Pois é. Um dia eu estava no Carrefour com a Suzy. Fui passar no caixa, tinha uma menina que tinha se afastado. Aí eu disse para ela: mas por que você se afastou, menina? Contou lá a história dela. Eu falei: pois Jesus não esqueceu de você não, menina. Ela começou a chorar ali. Aí eu pedi para um dos pastores para cuidar dela. Cuidou. Está na igreja lá com o Anderson do Vila Bela. Olha para o colega e diga: irmãos, você é instrumento de Deus. Qualquer lugar que você tiver, no posto de gasolina que eu ponho gasolina, eu virei pastor dos frentistas, tudo lá. Você é instrumento de Deus onde você chega. Essa semana eu fui almoçar num lugar com o irmão José Carlos Bailey. Lá naquele ambiente onde eu fui, vão muitas pessoas importantes lá. E lá tinha um escritório, tem ainda o escritório de um senhor que foi desembargador do Tribunal de São Paulo, foi secretário de Justiça de São Paulo, foi ministro da Justiça. Eu virei pastor deles tudo. Você é instrumento de Deus no lugar que você chega. Você não precisa chegar dando carteirada. Uma vez chegou um senhor aqui, os irmãos da recepção são tudo gente boa, vão lá conversar com ele. E o irmão é crente? Ele disse: não, eu sou pastor. Está cheio de pastor que não é crente. Toma cuidado. Vamos ver algumas características. A gente tem que correr por causa da hora. Romanos capítulo 12, verso 10. Veja lá. Amai-vos. Olha para o colega e diga: cordialidade, educação, né? Dá licença, tudo bem, né? Polidez. Diga: cordialidade. Tem gente que a porta cabe um só, o outro vai dando um passo, ele já vai junto e bate o ombro. Não, seja cortês. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. A última frase lá: preferindo-vos em honra. Honra o outro, respeita o outro. Cada cadeira que a gente senta, o outro já sentou antes. Essa igreja aqui nasceu em 1948. A cadeira que eu ocupo hoje, o primeiro que ocupou ela foi o pastor, o fundador, o pastor Zeferino. Mas depois que o pastor Paulo Leivas Macalão deu autonomia para a igreja, o primeiro que ocupou essa cadeira foi o pastor Antônio Iannone. Depois dele, o pastor Lupercio Verginiano. Depois o pastor Antônio Pastore. Depois o pastor José Eduardo Modesto. Depois o pastor Miguel Bento de Souza. Depois o pastor acho que Miguel Bento de Souza é antes do Eduardo Modesto. Depois o pastor José Joaquim Alves, que tem uma chamada Zé do Fogo. Depois o pastor Moacir Ferreira. Depois o pastor Perácio Grilli. Depois o bispo Manuel Ferreira. Ele não ficava aqui, então ele deixou um interino. Depois ele passou a presidência para esse interino, que foi o pastor Moacir de Oliveira, homem de Deus. Depois dele, pastor Aparecido Dias. Depois eu. Olha bem para o colega e diga: quem chega não precisa ficar pensando que a história começa depois que ele chega, não. Em qualquer lugar que a gente chega, a história não começou na hora que a gente chegou, não. Abraça o colega aí e diga: respeita a história. O Luiz Gonzaga, lá do Baião, da sanfona lá, ele escreveu uma musiquinha: Luiz respeita o Januário. Olha aí para o colega e diga: respeita o Januário.
Você acha que sabe muito? Alguém já começou isso antes de você. Uma vez o pastor Josemir me deu uma coleção dessas cantigas caipira, e lá que eu escutei esse negócio: Luiz respeita o Januário. Respeita a história, irmão. Tem gente que quer construir uma história apagando a história do outro. Deixa de ser tonto, faz isso não. Romanos capítulo 14, verso 13, olha outra característica. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Olha para o colega e diga: a gente não foi constituído juiz de todo mundo, não. Tem gente que acha que Deus deu para ele o dom de julgar todo mundo. Não, irmão. Não. Tem gente que é um pouco mais animadinho, tem outro que é menos animadinho, tem uns que falam meio gritado, tem outros que falam menos gritado, mas não fica julgando não. Seja o vosso propósito não colocar tropeço e nem escândalo. Isso é característica de igreja. Nem por tropeço e nem por escândalo em ninguém. Anda direito. Romanos capítulo 15, verso 7, vai lá. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também. Veja o verso 14. Romanos 15, 14. Leia. Diga bondade. Gente boa. Diga aí, gente boa. Que no lugar de julgar, aconselha, orienta, ajuda, estende a mão. Gálatas capítulo 5, vai lá. Verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados a... Então não usem a liberdade que vocês têm para dar ocasião à carne, mas olha para o colega e diga: servir. Dá um copinho d'água. Está tudo bem aí? Precisa de alguma coisa? Irmão, estou indo lá buscar água. Quer que eu traga um para você? Tinha um irmão aqui, pastor Jurandir, lembra dele? Ele já era bem de idade. E ele tinha uma unha preta de sujeira assim. E ele botou na cabeça que ia ficar dando água para o pastor. E se algum irmão fosse lá para dizer: não, irmão, deixa que eu faço, ele dizia: não, isso aqui é o meu serviço. O duro que às vezes para abrir aqueles copinhos, não tem uns copinhos que tem uma lâmina assim, para abrir o copinho ele botava o dedo lá dentro. Sorri, né? Ele ficava do meu lado. E eu bebia, ué. Olha para o colega e diz: às vezes a gente bebe água para não deixar o outro triste. Jesus já levou ele para o céu. Ainda bem que lá no céu a unha não vai ficar da mesma cor. Mas ficou vários anos, né? Sentava na cadeira de trás do pastor. Ô, luta. Então, bondade, serviço, um servindo o outro. Porque toda lei, verso 14, porque toda lei se cumpre numa só palavra. Como que se cumpre a lei? A lei inteira se cumpre nisto aí. Qual que é? Isso aí. O resumo da lei inteirinha é isso aí.
Quem ama não trai, quem ama não rouba, quem ama não cobiça, quem ama não inveja, quem ama não dá mau testemunho. Resume tudo aí. Verso 15. Leia. Tem gente que parece que quer morder o outro. Já vai. Irmão, não seja assim não. Seja assim não. Seja simpático, polido, educado, cortês, cordial. Veja o verso 26. Leia. Vanglória é glória vã. Coisa que hoje é, amanhã já não serve para mais nada. Tem gente que faz um monte de coisa querendo destaque, outdoor, curtida. E por conta disso faz cada bobagem. Se eu balançar a mão, eu vou ter 200 curtidas. Então eu tenho que balançar a mão. Aí o pastor põe outra pessoa para balançar a mão, eu fico triste. Então, vamos ver outra, vai. Efésios capítulo 4, verso 2. Leia. Olha para o colega e diga: eu sei. Que às vezes eu sou meio chatinho, mas me suporta, irmão. Suporta. Tem. Suporta. Veja o verso 32. Efésios 4, 32. Leia. Olha para o colega: tem misericórdia de mim, irmão. Sou fraquinho às vezes. Colossenses capítulo 3, verso 9. Vai lá. Cada vez que a pessoa mente, fica mais parecida com o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O encardido. Então, não mintam, fale sempre a verdade. Veja o verso 13. Vai perdoando. Veja o verso 16. Então, hinos que adoram a Deus, tem uns que dizem assim: vou me vingar, vou fazer uma musiquinha para cantar a musiquinha da igreja. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, vai ficar lá na plateia e você vai estar lá no palco, vai ficar olhando. Como é que é? Vai ficar, como é que é? Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Tá vendo? Se lascou, não me ajudou? Isso aí não é hino nem aqui nem na China.
Catuca o vizinho e diga: toma cuidado, irmão. Então, há umas características na igreja que são muito relevantes. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 9. Veja. 4, 9. Oxente, travou o trem lá? Leia. Então, todo mundo já é instruído a se amar. Diga: o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta e nunca acaba. Veja, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 18. Um crente está sempre solidário. Ele não vê alguém sofrendo e diz: está vendo, se vira para lá, deixa eu... Não, é solidário. É um ajudando o outro, um pondo a mão para apoiar, para abençoar o outro. No mesmo livro, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11. É pelo que? Exortai-vos uns aos outros. É aquele alerta, sabe? Irmão, cuidado com esse caminho aí não é melhor não. Muda, pode ser que isso aí vai te dar um problema. Edifiquem-se uns aos outros. Hebreus capítulo 3, verso 13. Leia. Tem gente que acha que o certo é errado, que o errado é certo. E já tem gente que quer doutrinar a igreja pelas redes por aí. Gente que já provou que não ama a igreja, que se afastou dela, que o dia inteiro fala mal da igreja e quer ensinar a igreja, doutrinar a igreja. Cuidado com o engano do Satanás, gente. Hebreus capítulo 10, verso 24, vai lá. Olha para o vizinho e diga: a gente tem que se considerar e se estimular a boas obras. Se considerar e um estimulando o outro a fazer coisa que presta. Porque para fazer um monte de bobagem está cheio de gente aí incentivando. Tiago, capítulo 5, verso 16. Vai lá. Olha para o colega: tradução. A gente tem com quem conversar. Arruma um amigo de oração. Pessoa séria, cuidado. Vai sair contando a sua vida para... Tem uns cabras ruins por aí. Tem fofoqueiro espiritual. Tem. Ele diz assim: eu não posso falar da vida de ninguém para ninguém. Então ele vira um fofoqueiro espiritual. Dobra o joelho. Ele não está nem aí se Deus vai escutar a oração, mas ele começa a orar assim: Senhor, eu estou orando pelo fulano de tal, o Senhor sabe que ele teve a fraqueza, escorregou, né? O Senhor sabe, mas Senhor, eu amo tanto ele, Senhor. E aí tem 38 irmãos do lado lá olhando e escutando. Daqui a pouco sai de... Cuidado, procure gente séria, tá certo? Entenderam bem, gente? Então, irmãos, amor mútuo, honra mútua, é ser uma ponte, ao invés de ser um muro de separação.
ter um acolhimento bondoso, aconselhamento para o bem, vida exemplar em santidade. Você prega mais com o seu jeito de ser do que com aquilo que você fala. Aliás, o Agostinho de Hipona, que a turma chama de Santo Agostinho, ele diz assim: pregue sempre, se precisar, use as palavras. Né? Então, declare perdão, incentiva o outro a se manter firme. A Bíblia diz assim: melhor que sejam dois do que um, porque juntos tem melhor paga do seu trabalho. Melhor que sejam dois do que um, porque juntos vão se esquentar. E melhor que sejam dois do que um, porque quando um cair, o outro estende a mão e levanta o seu companheiro. Jesus disse assim: se você vir um irmão numa situação complicada, vai conversar com ele lá. Se ele se arrepender, você resolveu o problema, salvou uma alma da morte. Paulo copiou isto e escreveu. Você viu alguém numa falta, você que é espiritual, conduza o tal com espírito de mansidão. Vai lá e conversa com ele. Se ele se arrepender, você salvou uma alma da morte e você cobriu uma multidão de pecado. Olha para o colega e diz: e dá para cobrir pecado? Pois é, dá. Está escrito. Se ele se arrepender, você salvou uma alma da morte e cobriu uma multidão de pecado. Se ele não se arrepender, chama um outro que seja sério e vai junto. Se ele se arrepender, salvou a alma da morte, cobriu a multidão de pecado. Não recebo. Não recebe? Então leva ao presbítero da igreja, para que ele receba disciplina. Para a disciplina criar nele vida e não morte. Chacoalha o colega de entendeu? É a dinâmica do reino de Deus. A verdade é que a maioria da igreja que faz isso tudo que vocês leram aí, não é gente de mídia, não é gente famosa, porque tem uma turma por aí que acha que é o dono da igreja e fala pela igreja e diz que é porta-voz da igreja. Eu sou porta-voz da igreja brasileira. É nada. E vive um brigando com o outro, um falando mal do outro, e ao invés de edificar, que isso, gente? É um mordendo o outro. Faz isso não. São pessoas que, ao invés de exalar o perfume, o bom perfume de Jesus Cristo, só exala problemas. João capítulo 13, verso 35. João 13, 35. Lê bem alto. Quem falou isso foi Jesus. Se você não se ama, se vocês não se amam, como é que vocês podem dizer que são crentes? Que são discípulos de Jesus? São discípulos do São Santo Expedito, eu acho. De Jesus, não. Os discípulos de Jesus corajosamente testificam de Cristo na cidade e no campo, no centro da cidade e nas periferias, nos morros e nos vales, onde quer que estejam. Tem um sincero amor pelas almas, agem em favor da salvação de almas. Olha para o vizinho aí com uma cara bem inteligente e diz assim: se todo mundo pensar igual você pensa na hora da oferta, a igreja vai mais longe ou para? Pergunta aí, vai. Se todo mundo pensar igual você pensa na hora de ofertar, nós vamos mais longe ou vamos parar por aí mesmo? E está cheio de gente que diz que ama Jesus, mas coração... A minha filha, a Carol, acho que tem um coração peludo.
Gente de verdade, que é ovelha de Jesus, anuncia o misericordioso amor de Deus, que é capaz de perdoar o pecador, transformar a vida. São solidários com o próximo, partilham calor, partilham vida, restauração. E a esse tipo de gente, a Bíblia dá um apelido bem legal. Vai lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 de Pedro 2, 9. Leia bem alto. Diga, anônimo, mas é sacerdócio real. Está cheio de gente que se intitula sacerdote, que se intitula pregador, que se intitula, sei lá, um monte de coisa. Mas na verdade, a geração eleita é a igreja, o sacerdócio real é a igreja, a nação santa é a igreja, o povo adquirido é a igreja. Não é um da igreja, é a igreja. O sacrifício desse tipo de gente é que chama a atenção de Deus. Vai lá em Hebreus 13, 16. Leia. Diga, Deus se agrada de gente que tem um coração bondoso, solidário, que estende a mão, que não é sovina. Então, por conta desse tipo de irmão sério, que é a esmagadora maioria, anônima, a igreja é muito relevante. Porque esses são amigos de Deus. Tem os amigos de Deus e tem os inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo é aquele tipo de gente que fica se degladiando o tempo todo. Então, há um grupo que diz Senhor, Senhor, mas nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. O Evangelho não é uma ideia de alguém. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do que crê. Isso é o Evangelho. É a melhor notícia do universo, a maior de todas as notícias do universo. Então, o livro de Atos, é o que apresenta a igreja para o mundo. Do capítulo 1 até o capítulo 7, a igreja é majoritariamente judaica, No capítulo 8, parece que é uma dobradiça que abre a porta para o mundo gentílico, lá na casa do Cornélio. A partir do capítulo 9, a igreja já é uma mescla, como Paulo diz, dos dois povos, ele criou um novo homem. Então, alguém pergunta qual é a missão da igreja, o que é a igreja? Nós acabamos de ler um montão de textos aí, e se deixar a gente lê a noite toda, porque tem um punhado deles. Todas as pessoas precisam saber disto, para poderem saber o que farão, Então, diga aí, igreja tem que ter comunhão, cordialidade e amor. Por isso a igreja é relevante e todo membro do corpo é relevante. Não se preocupe em ser mais evidente do que ser relevante, porque tem um punhado de gente que fica em evidência, mas não é relevante.
mais atrapalha do que ajuda. Ninguém sabe ao certo como alguns dos nossos costumes chegaram até nós. A gente não sabe. Quando eu era criança, era uma luta ser crente, gente. Era uma luta. Para a escola, a turma tirava sarro todo dia. Aquilo que a gente chama de bullying hoje, a gente sofreu demais na pele. Falavam uns palavrão feio para a gente. Agora, a gente precisa se cuidar um do outro. Como eu disse lá no livro de Atos, é a tal da dobradiça, né? Mas quando chega do final do capítulo 8, por exemplo, tem a história de um irmão nosso chamado Filipe. Filipe era diácono. Um anjo foi lá conversar com o Filipe e deu umas instruções para ele sair da cidade que ele estava e ir para um lugar deserto. E ele ficou lá esperando até que passou uma carruagem. O anjo do Senhor falou: vai lá e aproxima dela. E ele foi lá e começou a conversar. Ele do lado de fora do carro e o homem lá em cima lendo. E ele perguntou: você está entendendo o que você lê aí? E o rapaz disse: como é que eu vou entender se ninguém me explica? O diácono revelou que era um mestre da palavra, porque ele começou naquela escritura e foi passando pelos profetas até anunciar Jesus Cristo para o tesoureiro do país lá da Etiópia. E o homem se converteu, foi batizado. Então, não é saudável pessoas acharem que tem mais autoridade do que a escritura. Alguém pergunta: pastor, por que quando o senhor prega, o senhor fala de tanto versículo? É porque não tem autoridade maior do que esta. Não existe autoridade maior do que esta. A gente não ora porque um regimento manda a gente orar. A gente ora porque a escritura ensina a gente a orar. A gente não contribui porque um estatuto diz que a gente contribui. A gente contribui porque a escritura ensina a gente a contribuir. A gente não evangeliza porque alguém um dia, uma ata diz para a gente evangelizar. Não, é que a escritura ensina a gente a evangelizar. A gente não canta porque teve um guia litúrgico que ensinou a gente. Não. A gente acabou de ler, quando a gente se junta, um tem salmo, outro tem hino, outro tem... Cada um tem uma coisa e a igreja vai. Né? A história de Filipe ensina para a gente algumas coisas. Se você quiser guardar, guarda aí. É que não importa qual a sua posição, o que você precisa ser é relevante. Não ter título. Entendem? Por exemplo, o Filipe era diácono, né? Quando a igreja precisou de um diácono, ele foi eleito um dos 7. Mas no dia que a igreja precisou de um evangelista, ele ganhou a cidade de Samaria inteira. E no dia que precisou de um missionário, ele estava lá no deserto, falando com o mordomo de Candace. Onde Deus colocava, ele era relevante. Ali na porta tinha um irmão, pastor Jurandir, lembra dele? Vermelhinho. Pensa no irmão, gostava de receber a turma. Um dia eu fiquei olhando para ele, decidi que ia consagrar ele presbítero. Ele chorou e falou: não faz isso comigo não, pastor. Deus me chamou para lá. É lá que eu me sinto bem, é lá que eu sirvo a Deus. Olha para o colega e diga: entendeu, irmão? Ele foi um diácono relevante quando a igreja precisou, foi um missionário relevante, foi um evangelista relevante, foi um mestre na palavra relevante e foi um pai exemplar. Em Atos 21, acho que é 21 verso 8, mostra que ele era chamado de evangelista e tinha 4 filhas profetisas. Tem gente que é uma bênção na igreja, em casa é uma treva. Na igreja
prega que é uma maravilha, espuma a boca, fala a língua, profetiza. Em casa é um trem doido. Que exemplo dá para os filhos? Para a esposa, para as pessoas que cercam. Então, em 5 pontos distintos, a Bíblia mostra que Filipe era relevante para a igreja. Isso não depende do cargo. Diga de novo: ministério não é ser visto. Ministério é serviço. Entende? Veja lá em Atos 13:16. Atos 13:16. Leia. Olha para o colega e diga: às vezes a gente precisa parar para escutar. Diga. Veja nesse mesmo capítulo, verso 36. Leia. Diga: Davi serviu no tempo dele. Diga. Paulo serviu no tempo dele. O Jeremias serviu no tempo dele. O Isaías serviu no tempo dele. E esse é o seu tempo. Então sirva a Deus no seu tempo. Seja relevante no seu tempo. Quando eu me casei, eu era magrelinho. Hoje não sou tão magro. Quando eu fui dirigir a primeira igreja que eu fui dirigir, em 1985, em fevereiro agora vai fazer 40 anos. Eu era muito novinho. Então, eu tinha um gás diferente. Mas, cada tempo a gente vai servindo na forma que Deus nos colocou a fazer as coisas. Servir com fidelidade é uma bênção, porque quem serve bem adquire diante de Deus um bom posicionamento e ganha confiança na fé. 1 Timóteo capítulo 3, verso 13, acho que é o último verso por causa da hora. 1 Timóteo 3, 13, leia. Olha para o colega e faz direitinho o que Deus te deu para fazer, né? Alguém diz assim: então eu estou lascado porque eu estou fazendo tudo errado há muito tempo. Não, irmão, se arrependa. Hebreus 9,14 diz que o sangue de Cristo, que foi oferecido pelo Espírito Eterno, vai purificar a sua consciência das obras mortas, para que vocês sirvam ao Deus vivo. E lá no Apocalipse, capítulo 22, verso 3, Apocalipse 22, 3, ali nunca mais haverá maldição contra ninguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos, então olha para o colega e a gente serve aqui e vai continuar servindo lá. Quem não gosta muito de servir vai ter problema lá. Entenderam bem? Que Deus abençoe a palavra do Senhor.